Fala pessoal, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal de Resenhas dos Perdidos no Tempo, caminhando perigosamente rumo ao esquecimento em mais um capítulo das Chaves da Torre, RPG nacional da editora Caleidoscópio, que a gente está aqui tentando destrinchar, tentando juntar ali as pecinhas do quebra-cabeça. Um jogo muito louco, muito divertido, justamente por isso, porque ele te força a ir além do que um jogo normal faria. Você tem que tentar ali juntar as coisas e fazer sentido num cenário que é altamente metafísico, provocativo, filosófico, sei lá. Então estamos aqui nessa missão de tentar trazer alguma luz a respeito disso. A minha interpretação sobre o que eu estou lendo o livro, né? Você pode ler e ter uma interpretação completamente diferente, mas vamos descobrindo juntos aqui e trocando ideias, tá? A respeito desse livro. Quem está chegando agora, não precisa entrar em pânico, não ficar com medo. Tá aqui a nossa playlist exclusiva para você poder acompanhar tudo desde o início e depois seguir viagem junto com a gente para sermos todos esquecidos juntos. Quem tá ligado no movimento e tá acompanhando a série com regularidade, sabe que a gente já tá próximo de terminar os capítulos que explicam, né, ou tentam explicar, né, ou tentam nos colocar dúvidas para tentar entender a lore do cenário do mundo, né, das Chaves da Torre. E a gente tá vendo nesses últimos vídeos alguns grupos, né, de habitantes desse cenário. E hoje chegou o momento de a gente explorar aqui as pessoas liminares. Eu acredito que eu já citei eles ao longo dessa série em alguns momentos, mas pessoas liminares são aqueles indivíduos que conseguem transitar entre o lado de lá, que seria a realidade, né, o mundo em que a gente habita, e o aqui, que é a dimensão dos esquecidos. Então olha só, para a gente já começar a entrar de cabeça nisso aí, deixa eu ler um trechinho aqui para vocês. Olha lá, olha lá. Os limítrofes são o mais próximo do deixado para trás em nossas vidas pregressas. Podem resolver nossos assuntos pendentes ou adentrar o abismo. Escolhidos da torre para estar entre dois mundos, eles nos fornecem o necessário sem precisarmos entrar em regiões pecaminosas. Ou seja, eles podem, já tem a primeira informação aí, eles podem ser agentes para resolver alguma pendência que os esquecidos acham que tem no lado de lá. O que já me gerou uma primeira dúvida aqui. Se eles são completamente esquecidos ou ninguém lembra deles, qual é o tipo de pendência que eles podem ter? Ou eles querem que os limítrofes vigiem, né, os entes queridos deles, ou alguma coisa assim, veja se está tudo bem, tome conta de alguém ou de alguma coisa lá. Enfim, talvez sejam algumas das possibilidades. Mas, pelo que está contido aqui nesse capítulo, as pessoas liminares, ou os limítrofes, como o livro também chama, não são figuras muito confiáveis. Algumas informações que vão sendo colocadas aqui ao longo desse capítulo já começam a colocar aquele temperinho bacana aqui das Chaves da Torre. Primeiro, vamos começar logo dos fundamentos. Eu iniciei aqui o vídeo falando que as pessoas liminares são aquelas que conseguem transitar entre essas duas dimensões, né? O chamado mundo real e a dimensão dos esquecidos. A primeira dúvida, para já chutar a porta, é o seguinte: mas só existem essas duas dimensões? Salvo engano, a gente comentou também lá no início, um dos primeiros vídeos, uma teoria de que, na verdade, existe um tal do multiverso. Se você curte isso, né, tem inúmeras dimensões, inúmeros locais diferentes, fantásticos, etc e tal. Então, por que as pessoas liminares transitariam apenas entre essas duas dimensões? A primeira coisa logo aí. Outra informação que a gente vai colhendo a respeito deles é que parece que eles são, de fato, um grupo bastante organizado. Tá? O livro até chama eles aqui de corporações cabalísticas, alguma coisa assim. Por quê? Porque eles andam uniformizados, eles têm uma aparência muito semelhante uns dos outros, né? E aqui me lembrou aquela figura do agente Smith, né? Do Matrix, que na verdade representaria ali, né, a segurança daquele mundo, mas todo mundo se vestia igual e as diferenças entre eles eram mínimas, né? Enfim. Mas aqui, pelo que o livro traz, as pessoas liminares, elas são uniformizadas, vamos chamar assim, né? Elas têm uma espécie de hierarquia, né? Como se fosse de fato uma corporação com cargos ali, né? Com você avançar ali, subir a escada corporativa, aquele bagulho todo ali, né? Uma hierarquia, até onde a gente consegue perceber aqui, rígida e bem estabelecida, com cargos, com funções, esse tipo de coisa, né? E o livro até compara aqui como se fosse qualquer tipo de corporação. A gente está falando aqui de uma empresa, mas pode ser uma escola, pode ser uma prisão, qualquer tipo de sociedade bastante hierarquizada pode ser encaixada ali, pode ser interpretada para pegar ali algum detalhezinho, algum jeito interessante de apresentar as pessoas liminares no seu jogo. Eu vou ler aqui 2 trechinhos do livro que eu acho que são interessantes também para a gente começar a visualizar um pouquinho do que seriam as pessoas liminares. Olha só esse primeiro exemplo aqui. Em Star Wars, há os Sith e os Jedi. O que eles têm em comum são mestres e aprendizes. Os limítrofes fazem a mesma coisa, andam sempre em duplas assim. Dentro das corporações é como se houvesse várias funções e eles se dividissem em duplas ou, raramente, trios. Na única vez que vi um,
o trio, havia gêmeos envolvidos. Olha só, então a gente tem essa primeira relação aqui, né? De eles andarem sempre em duplas. Tem outros momentos aqui que o livro cita que às vezes eles até se chamam pelo mesmo nome. Então, na verdade, seriam duas pessoas separadas ou é uma entidade conjunta com dois corpos. Sei lá, comece a viajar aí da maneira que você achar mais interessante para o seu jogo. Na ilustração que a gente tem aqui, olha, no livro, a gente tem justamente duas pessoas aqui bastante parecidas ou a mesma pessoa, sei lá, enfim. Então já tem bastante coisa aí para você começar a viajar no seu jogo. E a outra informação interessante, que dá uma ideia aí do modus operandi deles ou esse tipo de coisa, é essa aqui, olha só. Assim como as lacunas são espaços liminares, deslocados e estranhos, os homens de negócio são pessoas liminares, deslocadas da realidade, mas ainda reconhecíveis dentro dela. Parecem fazer esforço para se encaixar. Tem termos antiquados, com conhecimentos vindos de momentos do futuro, como se já soubessem o que está por vir, para dar aquela ideia mesmo de deslocamento, né, talvez até temporal. Olha só. Já presenciei receberem ligações anônimas em qualquer aparelho de telefone, supostas mensagens do futuro. Pode ser só um jogo de aparência, porém esses tratantes deixam subentendido conseguir afetar passado e futuro com suas esquisitices. Mais uma vez, basta não se meter com eles. Ou seja, aqui já dá uma outra ideia, uma outra possibilidade de você explorar, né, o uso das pessoas liminares aqui no jogo. Se você gosta de mexer com essa ideia de viagem no tempo ou alguma coisa nesse sentido, de afetar coisas passadas ou futuras. Salvo engano, e aqui eu estou de memória mesmo, porque foi um estalo que me deu agora, naquela série Fringe, tinha um pouco disso também, né? Tem a questão das dimensões, mas tinha um cara de terno, um careca e tal, que ele aparecia em diversos pontos diferentes da história e tal, que eles tinham um lance meio assim, também me lembrou como referência aqui das pessoas liminares. Seguindo adiante, o livro vai trazer também um pouquinho da seguinte discussão. Tá, mas afinal de contas, qual é o objetivo, né, das pessoas liminares? O que eles querem? Eles têm algum objetivo? Né? Qual é a proposta, o propósito deles aqui no cenário ou o propósito deles enquanto pessoas ativas, né, nesse mundo, nesse cenário das Chaves da Torre? Olha só esse trechinho aqui. Contrabandistas da pior espécie devem ter porões e cofres cheios de antiguidades e tudo mais necessário para encontrar memórias no abismo, passaportes, artefatos e representações. Provavelmente pertenceram a alguém que não entregou de bom grado, foi enganado ou coisa pior. Uma coisa que a gente já pode pegar aqui de cara, pelo menos na minha visão das coisas, é que assim, se eles têm esse modus operandi hierarquizado de corporação e tudo mais, provavelmente, todo mundo fala aqui que eles são, né, negociadores e tudo mais, eles não fazem nada de graça. Então, eles podem, da maneira como eu estou entendendo aqui, tanto contratar alguém para conseguir alguma coisa para eles, como serem contratados para realizar algum tipo de serviço, né? Vamos falar assim genericamente. Então aqui você já tem uma outra possibilidade, uma outra camada para explorar das pessoas liminares. Mas tem mais um trecho interessante aqui, olha só. Conspiradores secretos. É impossível saber se trabalham para a torre ou se são independentes, agindo sobre um plano tão confuso quanto o dela. O que sei? Já os vi agindo com afinco para fazer com que indivíduos específicos fossem esquecidos, ou seja, eles podem talvez provocar, né, fazer com que alguém seja esquecido. Se isso foi parte de um projeto ou apenas estavam cumprindo um de seus contratos, é impossível ter certeza. Agem de forma planejada e ordeira, sabem do necessário para alcançar seus objetivos, sejam lá quais forem. Eles sabem, o segredo é cuidar do jardim e não correr atrás das borboletas. Ou seja, aquele tempero básico ali de teoria da conspiração, de tudo pode ser, tudo pode não ser, que sempre tem aqui envolvendo, né, os habitantes desse cenário. De novo, mais um grupo, na minha opinião, bastante interessante para você usar aí nas suas histórias e, claro, possibilitando uma gama infinita, né, de tipos de história. Você vai ter aqui teoria da conspiração, você vai ter aqui contratos, intrigas, né, aventura para de fato conseguir alguma coisa, cumprir algum contrato com eles, enfim. Né, você pode ter aqui, sei lá, uma parte mais dramática do seu personagem tentando contratar uma dessas pessoas liminares para proteger alguém que você deixou para trás. Enfim, tem uma série de possibilidades, uma série de opções para você usar esse grupo no seu jogo. E para a gente encerrar aqui esse capítulo, o que você já negociou com Antevazin, aqui nessa esquina sombria e estranha? Olha só, vou ler aqui alguns dos exemplos para vocês, olha lá. Eram mensageiros, vieram em dupla. Enquanto ditava sem parar a tradução do sentimento corrosivo preso em meu peito, um deles anotava e o outro preparava um embrulho. Quando terminei de declamar todo o amor, ele pediu para assinar a carta. A partir disso, me senti leve. O sentimento se foi. Fiquei aliviado em saber que minha última carta de amor seria entregue diretamente em suas mãos. Aqui, também pegando um pouquinho do gancho de outras coisas que eu me lembro de ter comentado aqui ao longo da série, talvez seja aquele negócio, né?
você está aqui diretamente contratando, né, as pessoas liminares para entregar essa carta, de repente, no mundo real, mas você pode ter esquecido essa memória, né, ter deixado ela vazar para a carta, e no momento em que você entregar essa carta para a pessoa liminar, você vai ter esquecido completamente esse sentimento. Pode ser, né? Enfim, como eu disse, as chaves da torre, ela está sempre te provocando a tentar entender, ou tentar construir em cima das informações que o livro traz. Outro exemplo legal aqui. Havia uma porta trancada no abismo. Era maravilhosa, de madeira de lei, reforçada e decorada com entalhes e pinturas. Eu precisava da chave. A memória que me faltava certamente estaria oculta por aquela passagem. Eles se ofereceram para me entregar a chave mestra capaz de escancará-la. Porém, se a porta fosse aberta, uma outra, gêmea, também seria, e o preço cobrado seria entregar o segredo por detrás da segunda porta. E o último exemplo. O importante, de verdade, não é o negócio, mas a forma. Tome muito cuidado com essas hienas afoitas por dar a primeira mordida na carcaça, ou garanti-la todinha para si. Atenha-se às cláusulas, objeto, prazo, condições, limites, obrigações. É na brecha onde eles escondem a traição. Ainda tem esse outro detalhe, né? Provavelmente, até por essa questão toda de formalidade e tudo mais, você deve assinar aquele bom e velho contrato, né, aquele termo de condições, sem ler as letrinhas miúdas. Então, eu acho que a ideia geral que fica aqui nesse capítulo é: tome muito cuidado com as pessoas liminares. E com isso a gente encerra mais um capítulo das Chaves da Torre. Espero que vocês estejam curtindo essa exploração. Eu estou curtindo bastante a leitura, eu acho que ela é muito provocativa e instigante. E assim, quem quiser continuar com a gente, se inscreve logo aí, ativa o sininho. No próximo vídeo a gente vai fechar essa primeira parte, né, da lore do cenário. Então se liga aí, não fica de fora, que a gente se encontra na próxima resenha.